Tá na hora de falar sobre as trombetas do Apocalipse. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar de um tema muito polêmico, muito difícil. Então quero dizer para você que está nos assistindo aqui que é um tema delicado. Eu não sou o dono da verdade, porém vou apresentar aí uma interpretação, que eu não estou sozinho nela, do entendimento sobre as trombetas. E lembrando também que esse vídeo eu não vou falar das 7 trombetas, né, de cada uma delas. Esse vídeo é uma introdução do assunto para você entender o que significa as trombetas do Apocalipse e depois vai ficar mais fácil da gente poder falar sobre cada uma dessas trombetas. Eu fiz também um vídeo recentemente explicando sobre esse evento, trombetas. Então fica aí a dica e a sugestão para você assistir esse outro vídeo para entender melhor o assunto do vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de começar, gostaria de pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe para os seus amigos. Me ajude aí a levar esse conteúdo a outras pessoas que gostam, que estudam profecias. E desde já, se você tem alguma sugestão ou algum comentário diferente do que eu vou falar aqui, pode colocar aqui nos comentários deste vídeo. E quero lembrar você também do nosso sorteio do livro Mistério da Profecia do pastor Mark Phelan. Esse sorteio vai acontecer agora no final do mês de março e para você participar é fácil, é só você entrar lá no @Cecilio7 no Instagram, curtir o post e marcar 2 amigos ali para que eles também tenham a oportunidade de ganhar esse livro. Então é muito fácil, corre lá, curta o post e marque 2 amigos. E também nos ouça lá no podcast, no Spotify, no Deezer, tantas outras plataformas aí de podcast. É o nosso podcast Minuto Profético. O último que lancei aqui foi um crossover, né, com o Teolocast do meu amigo pastor Fábio Martinelli. Se você quer ouvir os podcasts, o link está na descrição deste vídeo. Bom, para começar o assunto sobre trombetas, nós precisamos entender o significado ou o porquê as pessoas tocavam trombetas no Antigo Testamento, ou seja, no período bíblico. Se você ouvir este som, você com certeza vai lembrar de capoeira, uma dança, artes marciais, não é verdade? E se você ouvir esse instrumento é usado aí para ajuntar o gado, né, os bois, e também é usado em apresentações, em festas de rodeios, enfim. Cada instrumento traz para nós a memória de alguma coisa. E trombetas, não é tão comum alguém tocar trombeta. Lembrando que trombetas no tempo bíblico é apenas um chifre, né? Chifre de um carneiro aí, que as pessoas pegavam e tocavam, assopravam ali e saía um som. Não é uma trombeta, talvez você pense aí em algum instrumento de metal. Mas enfim, quando se tocava a trombeta no Antigo Testamento, tinha algum significado. E você precisa agora entender o porquê eles tocavam a trombeta. A expressão tocar trombetas na Bíblia aparece cerca de 144 vezes no Antigo Testamento. E todas elas estão em referência à guerra, à oração e também aos sacrifícios que eram feitos no templo. O texto mais e melhor para compreender o tocar do shofar, da trombeta, está lá em Números capítulo 10, a partir do verso 8, e eu gostaria de ler com você. E diz o seguinte: os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas, sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor,
o vosso Deus. Então perceberam que o toque das trombetas, eles tinham um significado. Então quando alguém ouvisse o toque da trombeta, ele entenderia o seguinte: primeiro ele podia entender que era para reunir o povo. Também quando o sacerdote tocava, era para dizer que ia começar uma guerra. Olha que interessante. E também lá em Números diz que era para algumas ocasiões especiais. Então toda vez que um israelita ali escutasse o som da trombeta, era por um momento importante que estava acontecendo. Mas o detalhe aqui do texto diz que era para que o Senhor lembrasse do seu povo. Ou seja, era como se fosse um tipo de oração que o povo estava fazendo para Deus, para que Deus se lembrasse. E esse se lembrar, gente, não é apenas Deus esqueceu do seu povo, não. Era para intervir, era para ajudar, era para auxiliar o povo, principalmente no momento de guerra. Quando você vai no Novo Testamento, as trombetas do Apocalipse, eles também têm um significado. E esse significado é dentro do contexto deste de Números, de capítulo 10, que nós lemos aqui. Você vai perceber que lá a partir do capítulo 8, a partir do verso 2, nós vamos ver que é Deus respondendo uma oração. Vamos ver que oração é essa. E também são juízos de Deus sobre os opressores do seu povo. Então se toca a trombeta para lembrar Deus, para que Deus então ajude o seu povo que está sendo oprimido pelos seus inimigos. Então o tocar da trombeta faz com que Deus traga juízo, traga sentença, que Deus ajude o seu povo. E claro, isso também é um aviso de salvação. O povo de Deus tocando a trombeta para lembrar Deus do seu povo, para ajudar o seu povo, mas também para dizer que existe salvação ainda e que o tempo do fim ainda não chegou. Ou seja, não acabou a graça continua. Então, enquanto toca as trombetas, nós vemos ali um período de graça ainda existente na terra. Já na 7ª trombeta, que nós vamos estudar ainda, já é o momento em que a graça termina. Só uma curiosidade aqui para vocês entenderem a diferença ou o paralelo que existe entre as trombetas serem tocadas e as 7 pragas. As 7 trombetas e as 7 pragas. Perceba que ambas elas caem e acontecem sobre a terra. E ao cair sobre a terra, quando tocam-se as trombetas, sempre afeta a 3ª parte da terra, não a terra por completa. Diferente das pragas que não têm uma quantidade específica de atuação, já as trombetas têm uma limitação, a 3ª parte. Ao tocarem as trombetas, também é um período que existe graça, né? Como é um detalhe muito importante que você tem que entender. Enquanto estão sendo tocadas as trombetas, existe graça. Agora, já quando começam a cair as pragas, é porque o tempo da graça já findou. Ok? Isso é muito importante para a nossa compreensão aqui. Outro detalhe importante é que o tocar das trombetas exige longos períodos, diferente das 7 pragas, que ao começarem a cair, eles serão períodos curtos, né? Porque os últimos acontecimentos serão de maneira rápida. E uma curiosidade aqui é que as trombetas elas ficam numa parte histórica do Apocalipse, podemos dizer assim. Quando a gente divide o Apocalipse, nós podemos dividir em uma seção histórica e uma seção profética, né, para o futuro. E a parte histórica é onde você vai encontrar o Apocalipse capítulo 8 até o capítulo 11, onde você vai encontrar as trombetas sendo tocadas. A partir do capítulo 15 ali, nós já temos uma parte profética do livro, ou seja, uma parte mais futura. Então perceba que as trombetas estão mais no bloco histórico e não profético, que estão as pragas. Percebe a diferença? Quero ler com vocês agora o capítulo 8, a partir do verso 2, que apresenta ali o tocar das trombetas. E aquele contexto é muito importante para a gente entender aí, ter uma visão melhor sobre as trombetas. Então acompanhe comigo a leitura do capítulo 8 de Apocalipse, que diz o seguinte: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra.
e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Esse pano de fundo que o Apocalipse 8 apresenta era nada mais de que um ritual diário que acontecia. Você percebe ali que no Antigo Testamento o cordeiro era colocado sobre o altar, né? E ali o sacerdote pegava o sangue ali do cordeiro, entrava no lugar santo e onde tinha ali o altar de incenso, e aquele incenso purificava o ambiente, né? A questão do odor, mas aquela simbologia tinha um significado interessante, né? Essa fumaça que subia é representação das orações dos santos. Então você vê que enquanto se está tocando ou vai tocar a trombeta, ainda é um momento que existe intercessão, existe graça. O detalhe do capítulo 8 é que esse outro anjo, ele pega a brasa do altar de sacrifício e ele coloca então dentro do incensário. Isso produz muita fumaça e ele joga então sobre a terra. Isso é uma simbologia, era uma representação do que acontecia no sacrifício diário de todos os dias, em que o sacerdote no final do sacrifício do dia, ele fazia a mesma coisa, jogando o incensário e produzindo um grande barulho. Isso quer dizer que Deus estava ainda ouvindo as orações dos santos. Isso é uma resposta às orações que são feitas no capítulo 6, no 5º selo. Vou ler para vocês. Diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então é um momento que os santos estão clamando por justiça para Deus, né? Lembra que as trombetas são tocadas para fazer com que Deus lembre do seu povo, dos seus inimigos, né, que batalhe e guerreie contra os seus inimigos. Então o capítulo 8, o início do toque das trombetas, é Deus respondendo o clamor dos santos que estão sendo perseguidos contra os inimigos do povo de Deus. Então o capítulo 8, que inicia o toque das trombetas, é uma referência de Deus já trazendo juízo de uma maneira não integral ou efetiva, mas parcial sobre os inimigos de Deus. O juízo efetivo de Deus é só depois que termina a graça. Interessante que no capítulo 8 você vai ver muita fumaça, né? E ainda está em operação o juízo. Já no capítulo 15 de Apocalipse, a fumaça ela inunda todo o templo e ninguém pode entrar e ninguém pode entrar lá no santuário para fazer alguma coisa. Então veja, temos duas cenas parecidas, mas no capítulo 8 os anjos estão tocando a trombeta, estão continuando o trabalho. Já no capítulo 15 há uma paralisação no trabalho e depois então a sentença através dos juízos. Então o trocar das trombetas do capítulo 8 de Apocalipse é uma resposta às orações dos santos que foram feitas lá no capítulo 6, no 5º selo. O povo de Deus clamando por justiça. Eu até lembro um texto agora dizendo que antes de você clamar, eu te responderei. As trombetas significam o juízo de Deus através dos tempos contra os opressores do seu povo. Olha que interessante, Deus ajudando, auxiliando, e o tocar das trombetas pedindo socorro para Deus intervir, Deus ajudar, Deus auxiliar os santos e guerrear contra os seus inimigos. Agora nos próximos vídeos nós vamos atentar a cada uma das trombetas, quais são os significados de cada uma delas e que períodos da história aconteceram, a resposta de Deus sobre os inimigos de Deus. Lembrando que os 7 anjos que tocam as trombetas, eles são os 7 anjos das 7 igrejas. As 7 igrejas nós entendemos como um período da história cristã, né? São fases da história cristã. E cada anjo toca a trombeta pedindo para Deus auxílio e ajuda. Então você percebe que tanto os períodos das 7 igrejas, os períodos dos 7 selos e os períodos das 7 trombetas, eles precisam estar juntos, alinhados. Esse é o bloco histórico do Apocalipse.
Perceberam como é importante estudar o Apocalipse dentro da sua cultura, do seu contexto histórico, para a gente poder entender de forma melhor, né, e de forma mais bíblica o livro do Apocalipse. Eu vejo muitas pessoas aqui colocando comentários, né, comentários assim estranhos sobre a interpretação, pessoas que estão pegando a Bíblia e tentando olhar com os olhos do século 21 e colocando as suas interpretações. Mas a exemplo desse vídeo, nós temos que pegar o contexto histórico, cultural do tempo de João para poder compreender os símbolos do Apocalipse, tá bom? E espero você no próximo vídeo, onde nós vamos falar mais sobre as trombetas. Então, obrigado pela sua companhia, nos vemos aí quem sabe na semana que vem, e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!